Isso, do Conselho Estadual de Cultura, do dia 1º de dezembro de 2020. Então, passo a palavra para o presidente Aperi Araújo. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, conselheiros presentes na nossa reunião através de videoconferência, cumprindo as normas da quarentena, que orienta a realização de reuniões, e nós estamos com mais de 30 reuniões do Conselho. O Conselho Estadual de Cultura não parou de funcionar, sempre buscando informações, buscando a preservação do patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico do nosso Estado. Eu quero agradecer também a presença da secretária Letúzia Magalhães, e há pouco tempo nós discutíamos na reunião cameral sobre a última reunião, que será na próxima semana, hoje, dia 1º, próximo dia 8 de dezembro, será a última reunião do Conselho antes do recesso de final do ano, e nós voltaremos em 2021. E nós iremos consultar os senhores conselheiros, através da senhora secretária, a possibilidade de fazer uma reunião presencial com todos os preceitos garantidos pelo decreto que normatiza reuniões da quarentena: isolamento social, distanciamento, uso de máscaras, de tapetes próprios para limpar os pés, de uso de disponibilidade de álcool gel, para que nós, que somos quase todos do grupo de risco, não nos exponhamos à contaminação do Covid, que está voltando à sua curva. Eu espero que breve não atinja aquele ápice, mas que volte a declinar, se o povo tiver convicção de que as medidas preconizadas pelos médicos, de sair de máscara, lavar as mãos, usar álcool gel, não se aglomerar, não participar de festas desnecessárias. Aqui não é a Ilha Fiscal, que onde houve o último baile do Império. Foram dançar e acabaram dançando. O Império caiu. Então, não queremos que a República caia pela perda de seus cidadãos. A primeira coisa, antes de eu passar a palavra ao conselheiro Ivan Lira, é que nós estamos registrando um ato de uma moção de solidariedade à família do médico Jorge Cavalcante Bolsinhas, que faleceu na data de hoje, vítima da Covid-19, assim como um voto de plena recuperação ao conselheiro Nelson Patriota, que foi submetido ao tratamento cirúrgico, não tem nada a ver com a Covid, e que está em recuperação em sua casa. Nós estamos torcendo pela sua recuperação, que ele é um homem de uma cultura ímpar do nosso Estado e que deverá voltar às suas atividades logo que recupere sua saúde. Também nós conversamos ainda sobre a possibilidade do tombamento do casarão da Viúva Machado, que é um patrimônio arquitetônico histórico, ali da Praça Dom Vital. E antes que alguém ofereça alguma gorjeta para derrubar a casa e construir ali um edifício, que pelo o plano diretor não é possível, que a área lindeira às margens do Potengi, lindeiro ao mar, não é permitido construção de edifícios muito altos. Então, não tem interesse ali nenhum urbanista, aliás, imobiliário, tem sim urbanístico. Pois bem, e já identificamos o relatório no livro da doutora Giane Indesi, editado pelo IFAM de 2012, onde historia toda a situação do casarão, inclusive os móveis que estão aqui existem, ferragens, objetos de decoração que ainda existem, que merecem que seja tombado, portanto, preservado pelo Estado. É claro que o prédio tombado, a família não perde o seu patrimônio, continua com a família, mas, se for vendido e pode sê-lo, não pode ser demolido, nem muito menos descaracterizado.
É essa a função do patrimônio, é impedir que se destrua, que se descaracterize e que o exemplar, muitas vezes único. Eu acho que na Cidade Alta de Natal, o Casarão da Viúva Machado é um dos exemplares únicos da arquitetura daquele tempo e de uma beleza inigualável. Pois bem, nós já encaminhamos ao presidente da Fundação Zé Augusto a autorização para tombar o casarão do desembargador Tomás Salustino em Coas Novos. Eu tenho um histórico da casa e da vida do desembargador feito por um neto seu, Inácio José. Eu vou mandar anexar, apesar de que o processo vai voltar para o conselho para ser feito um relatório, é feita uma pesquisa por um conselheiro, e anexa documentos e anexa cópias de páginas de livro, onde conta a história e a importância disso, dessa preservação. Então, de uma maneira geral, era isso que eu tinha para falar. Eu quero passar a palavra ao conselheiro Ivan Lira de Carvalho, que vai usar a palavra nessa reunião, que vai ser breve. Confere a nomeação. Eu tenho também outra notícia e muito grata. A nomeação do conselheiro Ivan Lira de Carvalho para o novo mandato saiu na data de ontem, no Diário Oficial do Estado. 26 de novembro. Aliás, com a data de 26 de novembro, a nomeação do conselheiro Ivan Lira de Carvalho para o novo mandato. A gente fica muito feliz, dá os parabéns, congratulações ao conselheiro, ele que tem contribuído grandemente com os trabalhos do Conselho Estadual de Cultura, principalmente esse trabalho feito de videoconferência, vez que é através da plataforma Zoom que ele se torna nosso anfitrião para a realização dessas sessões de videoconferência do Conselho. Houve um probleminha na conexão do nosso anfitrião e eu vou ter que conversar um pouco até que ele volte a conectar-se conosco. Vale acentuar que algumas pessoas têm perguntado para que serve o Conselho. O Conselho é um conselho de assessoramento, é um conselho que busca as respostas e fornece ao governo do Estado informações sobre tudo, sobre a cultura, sobre a tradição, sobre a arquitetura, sobre a paisagem. Nós tivemos, o ano 2018, um processo de tomamento da Serrinha, do município de Serrinha. Porque, como a Serra Pequena era o toponímio do município, não havia razão de ser dele estar destruído para retirada de cascalho e de granito para fazer concreto. Então, o Conselho Estadual de Cultura aprovou, foi encaminhado à Fundação Zé Augusto para dar as providências, porque na hora que o processo inicia-se, o proprietário da terra, do objeto de arte da casa, não pode mais desfigurá-lo, que passa a ser patrimônio do povo do Rio Grande do Norte, mas a propriedade é do dono que herdou ou que comprou. Pois bem, e o proprietário não aceitou o tombamento, que ele pensava que era tomamento, ou seja, o tomar dele, e eu tive que explicar a ele que tombar não era tomar, mas era preservar. E aí ele, então, aceitou, mas a gente teve que entrar com um tombamento compulsório, sem precisar de anuência do proprietário. Então, nós vamos dar início ao tombamento, o processo de tombamento do Casarão da Viúva Machado, anexar a documentação, vai à Fundação Zé Augusto, o setor do patrimônio cultural artístico do Rio Grande do Norte da Fundação Zé Augusto, dá um parecer sobre a validade da proposta, volta ao Conselho para ser feito um histórico e a defesa patrimonial, e depois vai subindo as instâncias superiores até ser assinado pela senhora governadora e inscrito no livro de tombo do Estado do Rio Grande do Norte. Conselheiro Ivan, parabéns, muito obrigado por o senhor nos ter abrigado nesses 10 meses
através da videoconferência. Eu tinha horror à videoconferência. Hoje eu vou sentir todas as terças-feiras uma saudade imensa, porque eu não estou mais me conectando com os meus amigos, apesar da gente, quando deixar isto, vai voltar a ter um convívio presencial. Então, meus parabéns, muito obrigado, e eu passo a palavra ao senhor conselheiro. Pois não, senhor presidente, senhora secretária executiva, doutora Letúzia Magalhães, presidente Aperi Araújo, eu agradeço os cumprimentos pela minha recondução para mais um mandato de conselheiro do Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Norte e espero, nesses 6 anos que se abrem agora, poder contribuir, ainda que minimamente, para a preservação, o resgate, a conservação, tudo que diga respeito à cultura do Rio Grande do Norte nos seus mais amplos focos, cultura material, cultura imaterial. Esse é o meu compromisso, que reitero aqui perante o Conselho, quando me invisto formalmente para mais esse mandato. Então, muito agradecido a todos que participaram de uma forma ou de outra para que se concretizasse essa minha recondução. Conselheiro Ivan, pois não, senhor presidente. Uma parte, rapidinho, para não me esquecer. Um artista do Rio Grande do Norte, chamado William Marx, parece, William, ele trabalha com história em quadrinhos, ele já havia ganho um prêmio Jabuti. Ganhou este ano outro prêmio Jabuti com história em quadrinhos. E uma atriz chamada Alice Carvalho foi premiada no Rio Web Festival, maior festival de websérie do mundo, como a melhor ideia de 2020. A série está em fase envolvente em parceria com o Caboré Visual. A Go é uma série documental de viagem que vai seguir a rota da ancestralidade e da raiz da atriz. A Go, que vem do Yorubá, significa pedir licença. Se encaixa perfeitamente na premissa dessa série, que expressa pedido de licença, desejo de dar passagem e dar espaço para o que transita. Então, mais uma artista premiada do Rio Grande do Norte, Alice Carvalho, recebeu a melhor ideia de 2020 para uma série do Caboré Audiovisual, além de William, que é um artista que já tinha ganho um Jabuti um ano anterior, que é um artista de história em quadrinhos, que recebeu também o prêmio Jabuti. O prêmio Jabuti, há alguns anos atrás, ele também passou a premiar história em quadrinhos, já que tem o mesmo nível da literatura. É literatura de qualquer forma. Então, só isso. Pode continuar. Obrigado. Sem dúvida. Eu fico muito feliz com essas notícias trazidas pelo presidente Aperi, tanto da consagração da atriz, como da concessão do prêmio Jabuti em uma seara que, durante algum tempo, ficou meio esquecida, meio como de cultura marginal, que é o HQ, né? A história de quadrinhos. Então, exatamente. Só algum registro. Nós temos, entre os conselheiros da composição atual do nosso Conselho Estadual de Cultura, um expert em história de quadrinhos, que é o conselheiro Alex Medeiros. E temos, na história do Brasil, uma pessoa que é apontada como uma das maiores autoridades em história de quadrinhos do país, que é o falecido Moacir Cirne, professor caicoense e professor da Universidade Federal Fluminense. Eu tive a oportunidade de visitar na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, uma grande exposição de história de quadrinhos sob a curadoria de Moacir Cirne, e fiquei profundamente impressionado e orgulhoso de uma pessoa do Rio Grande do Norte ter a dimensão nacional de respeito que Moacir Cirne, escritor, pessoa de nomeada aqui do nosso estado, como eu disse, natural de Caicó, formado em Direito pela nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas que dedicou-se ao estudo das artes, notadamente da história de quadrinhos, que é essa união de aspectos plásticos com literatura e, de fato, é uma pessoa que, quando se fala em HQ, no Brasil,
o nome de Moacir Cirne sempre é reverenciado. Então, na homenagem que eu faço, na reverência que eu faço à premiação Jabuti, concedida a mais um potiguar, eu relembro a história e a memória de Moacir Cirne, que há alguns anos passou-se para outro plano. Mas, senhor presidente, veja como são os signos. Eu falei agora, o senhor falou na história de quadrinhos, na premiação do Prêmio Jabuti, concedida a um potiguar, eu falo de Moacir Cirne e me remeto a Caicó. Eu tinha me programado aqui para pedir a palavra para falar sobre um caicoense ilustre, outro caicoense ilustre, cujo aniversário de nascimento se passa amanhã e que tem tudo a ver com o nosso Conselho Estadual de Cultura. Digo do Monsenhor Valfredo Dantas Gurgel, criador do Conselho Estadual de Cultura, quando era governador, através do decreto 4.793, de 4 de abril de 1967. Então, nós temos esta instituição, da qual eu tenho muito orgulho de pertencer e felicidade de ter sido reconduzida aos seus quadros recentemente. Temos esse Conselho Estadual de Cultura, criado por obra e graça do Monsenhor Valfredo Gurgel, quando governador. Pois bem, amanhã é data aniversária do nascimento do Monsenhor Valfredo Gurgel. E eu gostaria de uma pequena atenção para alguns dados da biografia do Monsenhor Valfredo Gurgel, porque este é um dos objetivos do nosso Conselho Estadual de Cultura, manter acesa a curiosidade e o conhecimento acerca de vultos que tiveram importância, que passaram pela história do Estado, deixando páginas escritas de coisas positivas, como foi o caso do Monsenhor Valfredo Gurgel. Ele nasceu em Caicó a 2 de dezembro de 1908, era filho do professor Joaquim Gurgel e de dona Joaquina Dantas Gurgel também, que era conhecido como Mãe Quininha. Ele ficou órfão logo cedo e tinha uma disposição muito grande para as coisas do catolicismo e desejava estudar em seminário, seguir carreira eclesiástica, mas a mãe, viúva e com outros filhos a criar, dizia da dificuldade que tinha de mantê-lo em um seminário, que era um ambiente de elite para aquela época e que reclamava investimentos, despesas, para que pudesse uma pessoa estudar no âmbito de um seminário. Mas é um garoto, garoto de 12 anos de idade... Enquanto você toma água, um minutinho. Pois não. Seminário tinha um enxoval. Tinha. Como tinha na escola doméstica. E não era barato, não. Era um sapato X, meias, tanto, cuecas, tantas, calças, tantas de cor tal, batinas e acessórios, que era caro. Sim. A família do imortal Murilo Mélio Filho patrocinou muitos enxovais, custeou muitas pessoas pobres nos seminários. E ele disse a mim uma certa vez que Manuel Pereira, que foi prefeito de Natal, secretário de Planejamento, secretário de Tributação, estudara na Bélgica às expensas da família dele, que, na verdade, era ele. Ele foi um grande mecenas, teve a igreja de Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte, que ele pagou toda a construção, é uma basílica. É igual a de Fátima, em Portugal, sendo menor, mas a estátua é cópia fiel da imagem de Nossa Senhora de Fátima de Portugal. Então, Murilo Mélio, assim como na escola doméstica, tinha as internas, tinha um enxoval que era coisa de rico. Então, a família tinha muita dificuldade, mas conseguiu colocar o Valfredo Gurgel no seminário. Isso que o nosso presidente diz é verdade. Eu acompanhei
situações lá na minha terra natal, lá em Cuité, de pessoas que queriam ir para seminário e, dada a dificuldade, a família fazia até rifa, uma rifa de um carneiro, uma rifa de alguma coisa assim, para reverter aquela importância em prol do enxoval da pessoa que seguiria para essa carreira eclesiástica. Mas ele próprio pediu ao bispo de então, não me recordo agora quem, Dom Zé Delgado. Numa visita episcopal, mas Dom Delgado ainda não era bispo, porque Caicó ainda não era sede de bispado. Então, foi algum bispo aqui do Natal que esteve em visita a Caicó, e ele, que tinha 12 anos de idade na época, atreveu-se, no bom sentido, a falar com o bispo e dizer que queria seguir a carreira eclesiástica, mas a família passava dificuldades. E o bispo encantou-se com aquela disposição e a inteligência daquele garoto e disse que no ano seguinte ele já começaria a estudar no seminário de São Pedro. Então, em 1920, chega Valfredo Gugel ao seminário de São Pedro, não era ainda aquela sede que temos ali na Campos Sales, mas chega ali para estudar e sempre se apresentou como um excelente aluno, melhor de aos turma, 12 anos. Aos 12 anos de idade, melhor de turma em todas as séries, em todas as disciplinas, e olha que em seminário existia um rigor de aulas, algumas em latim, e ele, firme e forte, estudando, o que o credenciou a ser indicado para continuar os estudos em Roma. Porque eu, de vez em quando, escuto histórias de clérigos, fulano estudou em Roma e tal, mas são poucos os que tiveram uma formação inteira em Roma. Então, ele, depois do seminário aqui, ele vai, por indicação e mérito próprio, não foi mamata ou coisa assim, ele vai para Roma. Aqui ele cursou o seminário menor, que corresponde ao primário. Sim. E era uma escola de nível, aí foi fazer lá. Isso. Chega em Roma com 17 anos de idade, 1926. E de lá ele sai em 1931, ordenado em Roma. Então, os votos ele fez em Roma. A primeira missa ele celebrou em Roma. E volta para o Brasil, padre ordenado e doutor em filosofia e teologia. Vejam a importância desse homem. Então, em 1932... Em 31. Isso, então, 38. 31 menos 8. Ele tinha 23. Meu Deus. Chegando a 24. Doutor em teologia. Então, em 1932, ele já aqui no Brasil, recebe a indicação para ser reitor do Seminário de São Pedro, aquele que lhe dera a formação basilar para a carreira. Então, ele assume em 32 a reitoria do Seminário de São Pedro e, em 35, ele assume a paróquia de Nossa Senhora da Guia, no Acari. No Acari. Ele vai suceder a ninguém mais, ninguém menos do que Dom Adelino Dantas. Era o padre Adelino Dantas, que saía para seguir a sua carreira, que o levaria ao episcopado, e quem vai sucedê-lo na matriz, no paroquiato da matriz de Nossa Senhora da Guia, é o padre Valfredo Gugel, 1935. 1936, ele vai para a sua terra natal, para Caicó, assume o vicariato de Caicó e a docência. Ele passa a lecionar também em Caicó. Na biografia dele, ele tem algumas biografias, duas delas assim mais conhecidas, que é uma de Bianor Medeiros e outra de José Daniel Diniz. Na de Bianor Medeiros, inclusive, ele relata que a chegada do padre Valfredo Gugel lá em Caicó, junto aos alunos, tocou o ribu, porque ele passou a dar aulas em latim e fazer os exames em latim, tomar as provas em latim também, nas cadeiras, não era só na cadeira de latim, mas as cadeiras que ele ensinava,
lá em Caicó, ele dava aula em latim e tomava as avaliações orais em latim. Isso tocou, como eu disse, um terror lá, mas isso foi para o bem. Quer dizer, deu a Caicó, deu ao Seridó todo e a parte da Paraíba, que se destinava para estudar ali em Caicó, uma formação básica excelente. Então, esse homem, ele merece todas as homenagens por tudo isso. Eu não estou chegando ainda no político, que vem em seguida. Ele é daquela geração de clérigos que atravessa uma quadra da humanidade em que o mundo se dividia entre comunistas, de um lado, e pessoas simpatizantes das alas de direita, de outro. E a igreja tinha participação nisso também. E é claro que a igreja, considerando que a doutrina marxista ela era materialista, a igreja se filiava ao outro lado, o que levou muita gente do clero para a ação integralista. Então, nós temos o Dom Helder Câmara, era integralista, Dom Jaime era integralista, e o Monsenhor Valfredo, que à época padre, também foi integralista. Aí tinha outros, os leigos, o professor Otto de Brito Guerra, o doutor Everton Cortez, Cascudo, um dos mais famosos. Então, durante um tempo em que existiu Genésio Cortez e outros mais, durante o tempo em que existiu a ação integralista, essas pessoas se filiavam, e o padre Valfredo Gugel estava nessa ala também. Quer dizer, hoje, com o olhar da história, passados tantos anos, é que se vê que existia razoabilidade, tanto em quem professava o marxismo, como em quem se vinculava à ação integralista, exatamente porque essa divisão não era coisa só daqui do Seridó, não. Vinha de cima, quer dizer, vinha do mundo, era o mundo que estava dividido em relação a isso. E ele começou a militância política dele nessa área. Mas, adiante, ele resolve ingressar na política partidária mesmo. E, nas eleições de 1946, estava ele eleito deputado federal, representando, obviamente, o Seridó. Ficou na Câmara dos Deputados de 1946 a 51. Em 51, ele não se reelege, mas fica numa suplência, e exerceu o mandato de deputado federal por muitos períodos, de 1951 a 1954, quando se retira da vida política partidária e volta à dedicação exclusiva ao vicariato e à docência, quer dizer, ensinando e sendo padre. Em 1960, ele é chamado para integrar o germe da chamada Cruzada da Esperança, depois que se transformou em Cruzada da Esperança, compondo a chapa majoritária para o governo do Estado com Aloysio Alves. Aloysio candidato a governador e ele candidato a vice-governador. Se elege. 1962, ele se afasta da vice-governança e se elege senador da República. Então, ele parte já para Brasília, não mais para o Rio de Janeiro, onde ele havia sido deputado federal, mas ele agora vai para Brasília. E aí eu dou um depoimento de uma pessoa muito cara à vida do Monsenhor Valfredo Gugel, e meu querido amigo, e comigo ingressou na Justiça Federal, hoje está aposentado, José Daniel Diniz, que morava em Brasília, onde era professor da Universidade de Brasília, ele e sua esposa Ilma Diniz, e o Monsenhor Valfredo vai morar na casa deles. Veja a humildade desse homem. Ele tinha direito à residência oficial como senador da República. Apartamento funcional. Apartamento funcional, e eram ótimos os apartamentos funcionais, mas ele vai residir na casa de Ilma e Daniel Diniz. E tem hábitos perfeitamente morigerados, como dirigir o seu próprio carro para ir ao Senado da República, celebrar missa na sede do parlamento,
Então, ele procurou, disse, tem aqui uma capelania? Não, não funciona direito, não sei o que lá. Pois vai ter missa aqui no Senado da República. Então, todas as semanas, os servidores e os parlamentares que eram católicos tinham um senador da República celebrando a missa lá. Certo? Passa como senador da República de 1963, ele foi eleito em 62, de 63 a 65, quando se licencia para concorrer ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Disputa, tendo como companheiro de chapa Clóvis Mota, e é eleito governador do estado, onde ficou até 1971. Fez nos limites que lhe era possível, porque o Brasil passava por turbulências, dado o movimento de 1964, e ele era uma pessoa moderada, até por isso antipatizado por alguns dos áulicos do governo que se instalara na República, e por isso ele teve dificuldades de conseguir mais verbas, etc. Mas, na sua moderação, ele fez uma grande gestão. Eu vou citar aqui algumas obras. Ele construiu a Ponte de Igapó, a primeira ponte, aquela que hoje chamam Ponte Velha e tal. Isso é de uma obra fundamental para o desenvolvimento do Estado, porque integrou uma parte do Rio Grande do Norte que vivia isolada. A Zona Norte. A Zona Norte, o São Gonçalo do Amarante, o Ceará Mirim, etc., se estreitavam em uma pequena ponte rodoferroviária com as maiores dificuldades para que chegasse à capital e que o povo da capital também fosse investir no interior. Esse sacerdote teve essa visão de juntar verba e construir aquela ponte, a chamada Ponte Velha, a Ponte de Igapó, aquela ponte de concreto armado. Lembro esse fato, lembro a criação da biblioteca, criação e construção no âmago da vontade da então presidente da Fundação José Augusto, a professora Ilma Diniz, merecedora de todas as homenagens. Então, a professora Ilma presidia a Fundação José Augusto e conseguiu, com o Monsenhor Valfredo Gurgel, a destinação de uma verba para a construção da Biblioteca Câmara Cascudo, que, tenho fé em Deus, em breve voltará a funcionar a pleno vapor. E a construção do hospital. Natal não tinha um hospital de urgência e emergência. Ele construiu aquele hospital que hoje leva o nome dele. Aquilo é uma obra magnífica, é uma obra social, é elogiável pela dimensão arquitetônica e de engenharia e de tamanho e pela funcionalidade. Quer dizer, as pessoas tiveram acesso a um hospital destinado aos primeiros socorros, que eram atendidos da maneira que era possível lá no Hospital das Clínicas, né? Então, nós passamos a ter um hospital geral e mais um serviço de pronto-socorro bancados pelo Estado. Construção do Monsenhor Valfredo Gurgel, aquilo que é hoje aquele complexo Valfredo Gurgel e Clóvis Sarinho, lá, que depois foi ampliado para ter esse Clóvis Sarinho. E a criação do Conselho Estadual de Cultura, que essa é uma obra imaterial que sempre tem que ser lembrada, criada em 1967, através do decreto 4.793, que não podemos perder de vista, que estamos funcionando e atuando como bastiões da cultura do Rio Grande do Norte, mercê dessa iniciativa do Monsenhor Valfredo Gurgel, lá em 1967. Mas tem algumas coisas jocosas também na vida. Como eu disse, eu me assenhorei da vida do Monsenhor Valfredo Gurgel a partir tanto de informações pessoais passadas pelo querido José Daniel Diniz, como estudando história do Rio Grande do Norte como um todo, né? E as suas biografias, a de Bianô Medeiros e notadamente essas duas, e a de José Daniel Diniz. Mas tem uns fatos interessantes. Por exemplo, o nome dele, Valfredo Gurgel. Valfredo, o prenome. De onde vem esse prenome? Ele foi nominado Armando. Então, o pai e a mãe botaram o nome de Armando.
e era Armando, na filiação do professor Pedro Gugel e da parteira Joaquina, né, que é filha do célebre coronel Bem das Oiticicas. Ela é filha de Bem de Lula. O avô de Lula. Qual Lula? Luiz Inácio? Do PT. E é? Eu não sabia dessa divergência. A mãe de Lula é filha adulterina de Bem das Oiticicas, que é avô de Dari Dantas. E Dari Dantas dizia que era primo de Lula. E lá, eu não sabia desse fato. Uma boa investigação. A mãe dele, de Lula, é filha adulterina do coronel. Pois bem. Dizem as más línguas. Pois bem. Então, Dona Joaquina, que era chamada Mãe Quininha, né, que era aquela parteira que muita gente de Caicó nasceu por suas mãos, pois bem, quando o casal leva o filho Armando para ser batizado, o padre, que era o padre Emídio Cardoso, Emídio, não é Mílio, como alguns escrevem, Emídio com D, que era tio de um desembargador já morto também, Emídio Cardoso, sobrinho. Mas esse padre ele era muito voluntarioso. E chega lá o casal com o menino para batizar, e o nome, Armando, ele disse, não, o nome desse menino vai ser Valfredo. O professor disse, como é a história? O filho é meu, eu boto. Ele disse, nada, o nome desse menino vai ser Valfredo. Mas por que vai ser Valfredo? Ele disse, para homenagear um colega meu, olha que coisa, um colega meu de seminário, que é político importante na Paraíba. Ele agora é presidente do estado da Paraíba, equivalia a governador, que era o Monsenhor Valfredo Leal, nascido em Areia, na Paraíba, e que havia ingressado na política, tinha sido colega no seminário de Olinda do padre Emídio, e o garotinho que chegou lá, chamado Armando, saiu da igreja com o nome de Valfredo. Esse padre gostava de aprontar isso, tanto que outra irmã do Monsenhor Valfredo, os pais chegaram lá com a criança com um nome X, que agora não me recordo, o padre disse, não vou batizar, o nome dela vai ser Polísia, que é um nome grego, uma coisa assim. Lá a garotinha que chegou com o nome de Adélia ou qualquer coisa assim, não me ocorre agora, saiu nominada Polísia, porque o padre disse que só batizava, e assim mesmo aconteceu. O folclore conta, não tem nada a ver com o Monsenhor Valfredo, e isso eu digo sem querer estimular racismo, coisa alguma, mas é um fato. Dizem, eu não tenho comprovação, mas atribuem a ele, ou atribuem a outros sacerdotes, de que um casal de pessoas de cor chegou lá com um garoto para batizar, e como é o nome da criança? A pessoa disse, é Roberto. Aí ele olhou e disse, não, senhora, vai chamar-se Benedito. Aqui na minha igreja, negro batiza como Benedito, que é para homenagear o São Benedito. E quem chegou lá como Roberto saiu como Benedito. Eu sei a versão que o nome era Washington. Washington não é nome de negro, não. É Benedito. Então tem essas coisas. Mas o certo é que o Monsenhor Valfredo Gugel, que um dia foi Armando, que por meses foi Armando, transformou-se em Valfredo. E eu, estudando a biografia dele, que consta de um capítulo desse livro meu, que não está dando para ver aqui, a ver agora, é um livro meu chamado Brevidades. Então, eu fiz num capítulo um estudo dessas coincidências, Valfredos e Josés. Então, a imagem fica meio ruim, mas está aqui, Valfredos e Josés, onde eu faço um paralelo dos dois Valfredos, Valfredo Gugel e Valfredo Leal, e olha as coincidências. Os dois foram deputados federais, senadores da República por seus respectivos estados e governadores dos seus respectivos estados. Na vida política. Na vida clerical, ambos
depois de ordenados, vieram para a sua respectiva região, exercer o vicariato na sua região. Tanto o Monsenhor Valfredo Leal vem para Areia, como o padre Valfredo Leal, como o padre Valfredo Gugel vem começar a sua vida clerical em Acari, na região do Siridó, indo depois para Caicó. Então, são coincidências que se arrematam através de sobrinhos queridos. O Monsenhor Valfredo Leal tinha uma verdadeira adoração por um sobrinho dele, filho de uma irmã, que era uma espécie de cônsul, digamos assim, dele. Já a idade bem diferente, claro que era sobrinho, que chamava-se José Américo de Almeida, que os senhores sabem, grande escritor. O Monsenhor Valfredo Gugel, como eu já pontuei, que inclusive foi morar na casa do seu estimado sobrinho José Daniel Diniz, escritor também. Então, tem as coincidências dos Valfredos e dos Josés, ambos sobrinhos, e os próprios nominados Valfredos tiveram essas carreiras, tanto clerical, e chegaram a ser monsenhor, os dois, né? Tanto clerical como política, deputado federal, senador e governador dos seus respectivos estados. Então, senhor presidente, com essas palavras aligeiradas, eu quero manter acesa aqui a reverência que todos nós do Rio Grande do Norte devemos a essa figura ímpar do Monsenhor Valfredo Gugel. É claro que eu não me dispus aqui a fazer uma conferência, uma palestra, ou coisa que o valha acerca da biografia do Monsenhor Valfredo Gugel, mas deixa-se plantada a semente, principalmente para as novas gerações, para lembrar que Valfredo Gugel não é somente o nome de um hospital ou de uma ponte. É essa pessoa que teve uma importância seminal na história da política do Rio Grande do Norte, da educação do Rio Grande do Norte e da atividade religiosa. Então, são essas considerações que eu quero fazer, pedindo um registro especial da nossa secretária através da ordem da presidência e que seja feito um comunicado ao doutor e professor José Daniel Diniz acerca dessa homenagem que fazemos ao Monsenhor Valfredo Gugel na véspera do seu aniversário de nascimento, que é dia 2 de dezembro. Muito obrigado. Eu agradeço, nós é que agradecemos, não só eu, mas quem está assistindo a reunião pelo Facebook, porque nós não fazemos nada demais além de restaurar a verdade, tornar humana a imagem do político, né, de um homem austero. Monsenhor Valfredo era conhecido como padre elegante. Quando criaram o clergyman, que era aquele paletó e com a gola eclesiástica, Monsenhor Valfredo talvez tenha sido o primeiro no interior a usar. Naquele tempo, os padres usavam uma batina preta, surrada, e que a gente, menino, pensava, queria saber o que tinha debaixo da batina, se era calça ou o padre estava alavantu, né? Muito mais alavando do que tu. Pois bem, ele se barbeava diariamente, tomava banho e as beatas reclamavam que o padre tomava banho diariamente, que não era de bom tom o padre banhar-se, estava querendo se enxerir, era perfumado e fumava charuto. Fumava charuto. Então, surgiram outras lendas, até de filiações adulterinas, mas são coisas da história que não merecem sequer a gente tocar. O importante é que ele, um homem austero, do estado do Rio Grande do Norte, sem fazer exageros de aventuras gastadeiras, mas dirigiu e administrou o Estado, saindo de um clima político de guerra, de batalha entre os verdes e os vermelhos. Vermelho, né? Que era a Arena Vermelha e a Arena Verde. É verdade. Eram duas arenas. A gente, quando restaura, fica muito feliz, porque a gente homenageia quem criou o nosso Conselho Estadual de Cultura. Homenageia o homem que criou a Biblioteca Pública Estadual Câmara Cascudo, que fui eu que sugeri ao governador Robson Faria, quando diretor da Fundação José Augusto, para que agregasse o nome de estadual. Porque aqui tem a biblioteca, existem 3 entes federativos.
o estadual, o municipal e o federal. E Biblioteca Pública Maracascu não diz a quem pertence. Então, eu sugeri colocar o nome de Biblioteca Pública Estadual, como tem a Biblioteca Pública Américo de Oliveira Costa, que eu pensei até que era da educação, e Letúzia, que é casada com o filho do Dr. Américo de Oliveira Costa, confirmou que é da Secretaria da Educação. A Biblioteca da Zona Norte não pertence à rede de bibliotecas da Fundação de Augusto, não é uma biblioteca com visgo cultural maçônico. Mas, com isso, a gente mesmo fazendo uma reunião a toque de caixa, coletando as informações para a gente levar ao povo que nos assiste a informação sobre a cultura do Estado, a gente fez uma espetacular e grandiosa reunião, quando nós restauramos, reconstruímos a memória do ex-governador Monsenhor Valfredo Gugel, morreu, falecido em 1971, vocês estão vendo agora aí, quer dizer, morreu com 68, 63 anos, né? 63 anos de idade, jovem, e a gente agradece a presença de todos, ao do conselheiro Ivan Lira, que tem outra história que eu não tinha dito, vou deixar para o final. Hoje celebra-se 27 anos da nomeação do doutor Ivan como juiz federal. Não é hoje? É verdade. Dia 1º de dezembro, 27 anos como juiz federal. 1º de já dezembro. Tinha sido juiz estadual, e parece que Luiz Alberto, o nosso ministro... Luiz Alberto Gugel de Faria, também, que é nosso colega da Academia de Letras. Exatamente. Entrou com você. Então, parabéns mais uma vez pelos 27 anos de judicatura federal. E muito obrigado a todos, obrigado a Letúzia, que está sempre conosco, e até a próxima segunda-feira, que, se for presencial, infelizmente, a gente não vai transmitir. Vamos ver se transmite com um celular para o Facebook, para ver a nossa despedida do ano, para ver a nossa última reunião, esperar que o próximo ano nós temos mais contribuições a dar, com base nas datas aniversárias do nosso antepassado, os arquitetos da história do Rio Grande do Norte, que merecem que sejam sempre lembrados, para que sirvam de exemplo àqueles que deixaram como atestado a honestidade, o trabalho, o esforço e o desejo de construir cada vez mais forte o nosso Rio Grande do Norte. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, até terça-feira. Até terça. Comunico,